Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, que nós vamos aprender muito com ele. Não só os meus resultados serão aprimorados hoje, mas o seu aí também. E antes disso, eu quero agradecer, óbvio, aos nossos parceiros aqui, a BMW do Brasil, o Grupo AutoStar, que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência e nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente. E também, óbvio, ao pessoal da Eleven Capital aí, que nos ajuda a levar essa mensagem para frente, que acredita no trabalho que a gente faz aqui através da educação. Tá bom? Então, sem mais delongas, quero dar aqui as boas-vindas ao meu amigo Renan Dalzotto. Cara, que prazer te receber aqui. Pô, muito bom, obrigado pelo convite, Vinícius. É um prazer enorme estar aqui. A gente que já se conhece há muitos anos. E muito bom poder trocar esse conhecimento, experiências. Eu acho que sempre agrega. E eu também gosto porque eu aprendo muito também cada vez, né? Fiquei muito bem impressionado aqui com tudo que eu vi até agora. Legal. Renan, e hoje eu estava, antes até da gente conversar, eu estava vendo os históricos e tal, e agenda para lembrar das datas. O primeiro contato que eu tive com você foi quando eu ingressei na Par Mais ainda, em 2017. E eu lembro que foi uma época em que, quando eu cheguei lá, início do ano, se eu não estou equivocado, março, você tinha acabado de ser... entrado na seleção. Perfeito. Então eu lembro que foi 2 momentos marcantes, porque quando eu entro, daí era para Par Mais era importante também, porque você tinha acabado de entrar na seleção. Então isso era 2017, a gente está falando de 8 anos. Foi quando eu assumi a seleção adulta masculina, logo depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Bernardo pede demissão e o presidente me faz o convite. Eu, em princípio, eu digo não, e no final eu cometi a loucura de aceitar, porque é uma coisa impressionante a loucura que é aquele negócio. Mas, enfim, valeu muito a pena. E eu estava, no final de 2016, iniciozinho de 2017, como diretor de marketing ali. Eu estava começando a trabalhar na Par Mais e eu queria muito trabalhar nessa empresa, porque foi uma empresa que foi criada a 4 mãos, por mim e pela Ana, com um objetivo assim, muito claro, né, de cuidar do patrimônio das pessoas, sabe? Certo. Fielmente. É um conceito, mas foi muito legal. Foi uma experiência que durou pouco para mim, porque já eu assumi, logo depois eu assumi a seleção brasileira, fiquei até 2023. E já falei de vocês aqui muitas e muitas outras entrevistas, porque foi uma virada de chave na minha vida, né? Todas as coisas que eu aprendi lá, as coisas que eu vivi lá. Aprendi muito com você, com a sua família. E, cara, a Par Mais foi meu único emprego. Até hoje, desde que eu saí de lá, nunca mais eu tive um emprego formal, assim, de trabalhar. Comecei a empreender. Desistiu de trabalhar para os outros. Experiência dura. O quê? Vou fazer o meu negócio. Muito legal. Via lá... aprendi muito sobre dinheiro lá, um conhecimento que eu não aprendi em casa, não aprendi nas escolas. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina. Infelizmente. Era um mundo novo para mim. Via muitas pessoas que levavam o dinheiro lá para investir. Todas elas, na sua maioria, empresários. Eu falava assim, cara, eu acho que precisa fazer isso para ser rico, né? Mas é interessante, você está tocando, quem está nos assistindo deve perguntar, tá, mas é uma empresa que cuida do dinheiro dos outros só. Mas é que ali tem um sentido todo especial, né, que nós elaboramos a empresa. A gente construiu a empresa com um propósito muito grande, que era realmente trabalhar para o cliente, né? Então, por exemplo, nós não tínhamos relação direta com banco algum, ou seja, a gente fazia o que era melhor para o cliente, a gente buscava os melhores investimentos para o cliente. A Par Mais jamais recebia comissões, rebates. Não tinha conflito de interesse, né? Não tinha conflito de interesse algum. Ou seja, ela fazia o melhor plano para você, né? Então, independente do banco, independente da bandeira. E isso tudo nasceu lá atrás, quando eu jogava ainda. Nós casamos em 88, a Annalisa tinha 17 anos. E ela trabalhava de modelo, e aí eu falei, cara, muda isso aí, vamos trabalhar comigo, cuida do nosso patrimônio, tudo. E ela começou a fazer muito bem feito, fez administração, fez direito na Itália e tal, se capacitou muito. E ela começou a cuidar do nosso patrimônio e eu vi o bolo crescendo. Eu falei, cara, vamos fazer isso aí para as pessoas, para os amigos, né? Para cuidar, porque eu tinha muito medo, porque eu via, assim, simplesmente no esporte, né? No futebol, amigos e no vôlei também, ganhando um dinheiro bacana quando jogava, no alto rendimento, mas ao mesmo tempo, da mesma velocidade que ganhava, acabava perdendo tudo. Então essa falta de conhecimento financeiro, ela é meio padrão, então? Você percebia isso também nesse nicho dos atletas, não só para mim, por exemplo, que vem de uma realidade muito mais simples, mas também
do atleta também é uma realidade de não entender muito bem financeiramente? Eu acho que sim, mas não é só o atleta, não. Como você falou, não se ensina na escola, né? Sobre investimentos, sobre como cuidar do seu dinheiro, né? Sobre planejamento financeiro, sobre sucessão, sobre plano de aposentadoria, enfim. Ninguém tem noção disso, né? Perfeito. Poucas pessoas que dizem, não, eu vou cuidar. Normalmente você vai e bota na mão de alguém, né? Perfeito. Então, assim, a gente queria criar esse conceito um pouco diferente de ser uma empresa diferente. Tanto que, lá na frente, em 2021, a empresa acabou sendo adquirida por um de uma das pessoas que usavam os clientes da empresa. Perfeito. Gostaram tanto que falaram, cara, nós queremos comprar a empresa. E legal. Acabou que adquiriram a Parmais. E Renan, uma das lições que eu aprendi na época, assim, e talvez você nem tenha isso de forma consciente, eu quero até tirar essa dúvida com você. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito era, na época a Parmais ela tinha por volta de 60 colaboradores, 50 colaboradores, algo assim. E eu lembro que você, por muitas vezes, você chegava de manhã, você passava em sala e você dava a mão para todas as pessoas. E aquilo para mim foi uma lição de liderança tremenda, assim, porque as pessoas ali trabalhando direto com o cara que tinha acabado de assumir a seleção brasileira e ter esse contato direto, ter esse carinho, ser reconhecida, né, diariamente, eu percebia que aquilo ali impactava muito assim, o time como um todo. E as pessoas se sentiam vistas, se sentiam valorizadas, se sentiam, putz, cara, preciso entregar. Isso era algo consciente? Isso era uma estratégia, pô, preciso fazer isso porque vai acontecer tal coisa? Ou faz parte do Renan? Essa atitude vem de berço, de educação? Como que você lida com isso? Eu acho que o berço é importante, a educação é importante, mas entendo também que isso foi construído. Foi um aprendizado que eu tive no mundo do esporte. Em entender que, principalmente no voleibol ou no futebol, que não é o cara que coloca a bola nas redes, né? O cara que faz o gol ou o cara que mata a última bola, que ganha o título e tal. Muito bom, nós temos que ter esse cara que é o responsável de botar e derrubar a última bola. Mas o cara que constrói o jogo também é bom, o cara que está lá do lado de fora, que dá toda assistência para esse time, para trabalhar, para treinar legal, o massagista, todos, né? Eles têm uma relação muito importante dentro, né, de um projeto de alto rendimento. Né? E esse conceito é muito forte dentro do voleibol. Eu acho que o vôlei é um dos esportes mais coletivos que eu conheço. Porque, na verdade, é o seguinte, muita gente fala, eu faço esporte individual. Não existe esporte individual, você sempre depende de alguém, né? Mas o voleibol dá esse sentimento, porque é o único esporte que você não tem condição de jogar sozinho. A bola passa para o 2, 3 sempre. Sempre, né? Você depende do seu companheiro, você precisa estar bem. Então as pessoas estão do lado de fora, o dia a dia. Então eu acredito que, e isso o esporte me trouxe, para a minha vida, e eu sempre retribuí da mesma maneira, seja no mundo corporativo ou dentro do esporte, como treinador também, um respeito e uma admiração por todos os colaboradores que estão ali, né, por todos que estão no time, né, da mesma maneira, sem distinção alguma. Legal. Eu acho que isso foi muito marcante. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu não entendo ainda, mas eu sei o efeito que isso causou. Isso foi muito marcante para mim, legal. Assim, e trouxe isso para minha Obrigado vida. Obrigado pelo feedback, é bacana. Porque é uma coisa que eu acredito e praticava sem esperar, né? Que legal, não. É uma coisa que eu acredito e que eu acho que funciona e faz legal. Bem para o time como um todo. Legal. Né? Renan, quando você vai se definir, se eu fosse perguntar assim, putz, o que o Renan é, o que o Renan faz, você ia se definir como hoje? Como ex-atleta, como ex-treinador, como empresário? O que você acha que se encaixa mais no Renan hoje? Que essa definição, assim, quem que é o Renan? Boa pergunta, hein? Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas, enfim, de bate-pronto, eu diria que talvez a minha maior habilidade, pelo que eu escuto também as pessoas falando e tudo mais, porque, puxa, quando se fala de voleibol, a minha vida, a história da minha vida, ela andou paralelo à construção da história do voleibol. Eu comecei jogando vôlei em 71, 72, 1971, 72, eu tinha 11 para 12 anos. Caraca. E o voleibol, final da década de 70, onde começou a se profissionalizar, em 81 se profissionalizou, eu fiz parte de todo esse processo como atleta, né, de clube e seleção brasileira, depois como treinador de clube, depois na área da gestão, treinador de clube fora do Brasil, participei da equipe que teve a primeira medalha olímpica
de esportes coletivos do Brasil, que foi em Los Angeles em 84, eu estava lá jogando. Depois técnico fora do Brasil, atleta fora do Brasil, técnico fora do Brasil, técnico na seleção brasileira. Trabalhei na área de marketing muito tempo, porque eu sempre fui muito, assim, tive sempre muita vontade de aprender e desenvolver novas ideias. Então fui diretor de marketing da Confederação de Vôlei, na Parmais, no Figueirense, enfim, legal. No Figueirense Futebol Clube, né? Foi uma experiência bacana por 2 anos. E por fim, fui diretor técnico das seleções brasileiras na caminhada Rio 2016 com o Bernardo e com o Zé Roberto, uma experiência incrível, são 2 gênios, né, do esporte brasileiro. Eu, então, respondendo a tua pergunta, eu olhando para trás, fazendo uma salada de tudo isso, espremendo, eu acho assim que uma das coisas que eu gosto e acho que me ajuda muito, né, em tudo aquilo que eu faço, é um pouco a habilidade de gerir pessoas, sabe? Líder nato, então. De tá com pessoas, que eu adoro. Eu adoro estar com pessoas, tentar entender as pessoas, tirar o melhor. Porque, assim, se você buscar na literatura, né, definições sobre líder, você vai encontrar uma série de definições que são todas maravilhosas. São todas maravilhosas. Mas tem umas 2, 3, assim, que eu acho que são fundamentais, sabe? E uma delas é... O líder, ele tem que ter a capacidade de extrair o melhor de cada um todos os dias. Todos os dias, porque é um processo, né? É diário. Você conseguir tirar o melhor de cada um. Ah, mas como é que é isso? Cara, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Cara, é todo dia um aprendizado, cada um é de uma maneira, né? Você vai forjando cada um no seu tempo, na sua maneira. Eu acho que essa é uma das maiores habilidades para um líder, sabe? E eu acho que quando você está nesse meio de alto rendimento, isso fica ainda mais difícil, né? Porque, cara, não tem margem para o cara estar num dia ruim muitas vezes. Você está lá numa final de campeonato, o cara, tô num dia ruim. Né? Não tem segunda chance. Não tem segunda chance, né? Eu fico assim, eu não gosto, eu até falo com os jogadores, eu nunca dei entrevista dessa maneira, sabe? Hoje não foi meu dia, eu não estava legal, sabe? Isso não pode, né? Você pode ser derrotado, mas você não perdeu, cara. Ele que vai vencer. O cara foi melhor que você, foi mais competente aquele dia e tá tudo certo, né? Uma competição. Mas você tem que ter a tranquilidade e a maturidade de deitar e dizer, cara, eu dei meu máximo, mas eu vou melhorar, eu vou voltar à quadra, eu vou treinar mais e vou. Então, assim, eu sempre dou exemplo, você imagina um neurocirurgião, né, vai operar alguém da tua família, aí passa por você e fala assim, hoje não é meu dia. Como assim? Você não tem essa possibilidade, né? Não tem, perfeito. Parou tudo, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Perfeito. No esporte também. Não é uma loteria. Não, é um trabalho de construção. Se você não está conseguindo fazer o teu melhor aquele dia, senão você tem margem para crescer, para aprender mais, né? Quando a gente pensa em esporte, principalmente nesse nível que você viveu por muito tempo, o que me deixa muito claro, que o esporte deixa muito claro cara, você precisa se reinventar todos os dias, né? Tá maleável para aprender todos os dias e crescer todos os dias. E você tem que aprender quase que na marra a lidar com a pressão, né? Eu acho que faz parte do seu dia a dia. Acho que não tem um dia que você fala assim, nossa, hoje tô tranquilo, né? Não tem um jogo que você tá lá na beira da quadra ou dentro da quadra e fala, putz, tô tranquilo. Como que é você lidar com isso, Renan? Como que você... Tem algum momento que você fala assim, putz, a pressão já é normal, já sei como funciona, ou sempre te incomoda? Sempre te... Sempre. Porque assim, nós temos que... Tem um momento, se olhar para trás, assim, na história, que você tem que passar uma régua. Que antes, e eu jogava nesse antes... Você sabia, você até botava um time misto para jogar, um time, né, misto de alguns... Tinha uma diferença, né? Tinha uma diferença, você sabia que aquela diferença era clara. Certo. Era clara. Por vários motivos, né? Hoje, você não tem mais essa diferença. Seja lá com quem for, né, que você vai enfrentar. Por quê? Porque a tecnologia hoje está na palma da mão de todo mundo. Hoje, qualquer exercício que surja novo lá no Japão, 10 minutos depois está no meu celular. Qualquer coisa, qualquer exercício novo, uma jogada nova e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Hoje todo mundo tem informação sobre preparação física,
preparação sobre novas técnicas, tem ótimos centros de treinamento no mundo todo, que antigamente não tinha. Parte tática também. Então você eleva o nível do atleta a um certo nível e ele tem a possibilidade de hoje o mundo está globalizado. Antigamente o Brasil era longe da Europa, era longe, na época a gente jogava, para a gente ir para lá, a gente ia 2 vezes por ano, tinha que ficar 40, 50 dias para aproveitar a viagem. Hoje o pessoal faz bate-volta, vai lá, joga 2 jogos de volta, vai lá, joga mais 2, vai para o Japão em ligas e tudo mais. Então assim, tá tudo muito dinâmico, conectado, né? Então você percebe num campeonato, por exemplo, como o italiano, o polonês, são campeonatos fortes, né? Tem todos os atletas do mundo jogando lá. Então hoje o mundo está... Tem um intercâmbio, né? Total. Então todo mundo hoje sabe jogar. Então se você pega outra modalidade, vai para o futebol, por exemplo, há 2 Copas do Mundo que o Brasil cai nas quartas de final, uma para a Croácia e outra para a Bélgica. Todo mundo pode falar, mas perdeu para a Croácia? Um paísinho assim que não tem um campeonato muito forte. Né? Mas a Bélgica, assim, todos jogam na Liga ou alemã, ou na Liga, entendeu? Todos estão espalhados no mundo. Então todos têm acesso a ótimos treinamentos e tudo mais. E hoje, assim, o que mais está fazendo diferença ainda é a questão mental. É a questão que aí é uma coisa ainda que vai... Então você está me falando que num jogo, numa final, tecnicamente sempre muito parecido, não tem mais essa discrepância, né? Muito parecido. Não tem. Muita gente perguntava, a última Olimpíada, eu fui até 2023, no pré-olímpico, no Rio de Janeiro. Nós classificamos o Brasil para a Olimpíada de Paris. E eu pedi demissão no dia da final, quando nós ganhamos da Itália. E muita gente perguntava, poxa, o Brasil é um favorito? Sim. Infelizmente, ficou em 7º nos Jogos Olímpicos, mas era um favorito? Era. Podia ganhar medalha de ouro? Podia ganhar medalha de ouro. É muito louco pensar que o cara que ficou em 7º poderia ter ganhado ouro. Hoje, assim, claramente... São 12 participantes. 10 tinham condições de estar no pódio. 10 tinham condições. Caraca, é muito bizarro. Por que não 11 falar? Talvez uma só que a gente sabia que não tinha como. O restante todos têm. E aí o que vai diferenciar isso é essa parte mental. Beleza. Eu acho que isso tem um peso hoje muito bem grande. Significativo. Apesar de que, né, é um pouco cíclico, né? Então você pega agora a Itália, tem uma geração maravilhosa. Então essa geração que começou há 2 anos atrás, ela vai ficar mais uns 2 ciclos, né? Tendo ótimos resultados. Depois a gente não sabe o que vem. Mas é uma seleção hoje ok. França, né? Você tem algumas seleções. O Brasil, por exemplo, está renovando agora. Então ele está no meio de um processo. Então existe mais dificuldades, né? Então, assim, os países vão passando por esses estágios, então, dependendo do momento, fica mais complicado. Mas todos hoje, nós temos, assim, ó, sem medo de errar, pelo menos 8 seleções em condições de subir no pódio em qualquer Então, Jogos hoje historicamente falando, é o momento mais equilibrado que o vôlei já teve? Com certeza. Eu estou falando disso do masculino e o feminino não foge muito à regra, não. Se botar o Zé Roberto aqui, ele vai falar. Não tem mais essa de o favorito é essa ou aquela. O Brasil é um favorito? Também é. Mas, meu, é um dos, né? 5, 6. Perfeito. Muito forte, muito forte. Mas como que prepara aí? Como que você se prepara mentalmente para conseguir estar à frente de outros times, já que isso é um peso relevante? Como é que você mede a capacidade mental de cada equipe? Então, isso também é bem interessante, porque isso aí não consegue mensurar, né? Você não consegue quantificar isso. Mas nós temos 2 caminhos que eu acho que são bem importantes. Primeiro é o individual. Eu acho que cada atleta ele tem um perfil e ele se distingue, né, no decorrer da caminhada dele como atleta profissional, de ser um cara, né, forte mentalmente, e aqui tem uma lista de jogadores que eu poderia falar, mas que são muito fortes mentalmente. Tecnicamente, às vezes, deixa até um pouquinho a desejar num ou outro fundamento, mas são espetaculares, são competitivos, não desistem nunca, sabe? Em momentos de pressão conseguem... Em momentos de pressão eles estão ok, está tudo certo e vão embora. E é um processo, é sempre um processo. Processo, por sinal, é uma palavra que nós vamos falar muito aqui. Então esse é o individual, que você sabe que, puxa, aquele cara ali é ponta firme, você pode contar com ele, principalmente em momentos de decisão, e essa é uma missão do treinador e da comissão técnica de você observar entender isso. Entender isso, sabe? Isso é um ponto importante, né, que tem que tentar entender. E o outro é o coletivo. Aí eu acho que parte muito da comissão técnica também, de você provocar isso nos treinamentos.
né? Então você constrói treinamentos onde você coloca vários desafios e estresse, né, pressão dentro dos objetivos do treinamento proposto. Né? Então, às vezes até você começa com treinamentos mais ok, você vai, né, se a pegada, se eles acelerarem, eles vão conseguir cumprir a meta daquele treinamento e finaliza lá na frente com metas extremamente difíceis, né? Que você sabe assim, se você conseguir fazer isso aqui cara, e ali o bicho pega dentro do treinamento, às vezes tem briga, discutem. Então, dependendo da proposta de treinamento, você tem como provocar isso nos atletas e já como fazer time teste, também. né? Como time também. Você vai provocando, você vai botando eles. Né? E muito importante é você entender também, porque a gente diz uma coisa: qual é a única certeza que nós temos na vida? É que nós vamos errar. Em algum momento a gente vai errar, a gente vai falhar. Né? Ok, mas como você sai dessa situação? Né? Então, isso no treinamento, você provoca isso também, individualmente e coletivamente. Né? Você provoca, você faz, você leva o nível de estresse dele, de modo que vão acontecer erros, que eles não vão conseguir cumprir, e você percebe qual é a reação desses jogadores em tais e tais momentos. Né? Então, muitas vezes, a própria comissão técnica percebe, né? O jogo está pegado, e já sabe, esse momento é bom para aquele jogador, porque ele tem aquele perfil, né? De nesse momento ele crescer. E isso não é desmérito nenhum para os outros. É o perfil de um ou outro jogador, que às vezes quando erra uma bola, ele olha, dá para mim de novo, ele faz para todo mundo ver, me dá de novo. Eu vou... Sabe, é um negócio, isso é bacana, né? É bacana. E ele é mais do que os outros? Não, é o perfil dele. Né? Você acha que isso é inato desse cara ou ele constrói em algum momento da carreira dele? Construir essas características. O cara nasce assim? É um conjunto, mas com certeza pode ser construído. Você acha que esse perfil... Tem condição de você provocar isso num atleta? Tem condição. Da formação tem dele. Os que resistem e tem os que não vão resistir, né? A esse processo do treinamento. Você consegue provocar isso durante os treinamentos. Por isso, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente fala muito sobre isso, sabe? O quanto é importante o tempo de treinamento para se preparar para uma competição. O tempo que eu digo, e o calendário está ficando cada vez mais dinâmico. E cada vez está encurtando mais esse período de treinamento. O período de treinamento que eu digo é chegar lá, fazer avaliações. Porque uma seleção brasileira, o que acontece? Você está recebendo jogadores de vários clubes e de vários países, estão jogando fora do Brasil. Então cada um vem fisicamente de uma maneira diferente, mentalmente ganharam o campeonato, outros perderam na final. Às vezes vem de forma, perfeito. Né? Então para você, você precisa de um tempo para botar todo mundo no mesmo padrão. Tá? Então nós brasileiros, a gente precisa muito disso, sabe? De tempo de treinamento para colocar enfim, num caminho que a gente acredita que é certo. E isso não é só eu que estou falando, é uma cultura do nosso voleibol, né? Tanto masculino como feminino, a gente pensa dessa maneira, o quanto é importante essa fase de preparação, sabe? De preparação. Inclusive, eu em 2018, eu estava como técnico da seleção, fiz uma cirurgia no joelho e aí fiquei alguns meses, né, de repouso. E aí, conversando com a Ana, ela falou, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, tal, escreve um livro. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas eu não queria fazer só uma autobiografia falando, né, da minha história. Eu queria poder trazer alguma coisa que eu acreditasse que foi importante para mim, né, que foi importante, que fez diferença na minha vida. E eu coloquei 6 princípios que eu acho que são básicos, foram fundamentais para mim, que fizeram a diferença na minha vida. E o primeiro que eu coloco é a paixão. Uau. Então eu tenho um livro aqui, eu vou deixar com você um livro aí. E vamos deixar o link aqui embaixo desse vídeo também, para os caras encontrar o livro. E aí, cara, o primeiro é a paixão. É você amar aquilo que você faz, né? Então, por isso até, eu faço muitas palestras para empresas, tudo, e eu falo isso. Às vezes a própria empresa faz isso de uma forma natural, né? De
trazer, e é uma coisa que está muito em voga, principalmente as empresas de tecnologias que começaram fazendo, de deixar o seu colaborador da forma mais agradável possível dentro da empresa, criar um ambiente saudável, que ele se sinta confortável, né? Então, e amar é um verbo, é uma ação. Então dá para você construir isso. Perfeito. Dá para despertar isso, né, no seu colaborador. Então, assim, eu suportei muitas coisas porque eu amava muito o que eu fazia. Então, o amor, você desenvolver paixão por aquilo que faz. Então, o primeiro item ali era a paixão. O segundo é o treinamento, é o trabalho, é o processo. Então, eu descrevo vários episódios, né, o quanto é importante. Não adianta só você, puta, eu amo aquilo que eu faço, mas não gosto de treinar muito não, cara. Eu gosto de jogar. Eu gosto de... Pois é, quando você diz que você amava muito isso, você amava o quê? O jogar ou você amava, inclusive, também a parte de ter que treinar? Amava o processo como um todo ou algo específico desse processo? Então, eu acho que é interessante isso, porque... Por que eu comecei? Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, com 6 anos fui para Porto Alegre, eu comecei a jogar futebol. Estava na escolinha do Grêmio, tudo, e fui para o voleibol na escola, no recreio, na aula de educação física, e comecei a me encantar pelo esporte. E o voleibol era um esporte... Não era comum na época? Não era, né? Era um esporte, sei lá, enfim, que não tinha... Não tinham jogos na televisão, não tinha nada, não tinha, né? E eu me encantei pelo esporte. Então, assim, como é que você começa a desenvolver essa paixão? Primeiro, você tem que ficar confortável ali dentro, né? Então, assim, hoje esse professor, que até mando um grande abraço para ele, João Batista dos Santos, meu grande amigo até hoje, está velhinho, mas está sempre muito, muito presente na minha vida. Ele foi meu professor durante 10 anos e me levou para o clube e tudo mais. Então, assim, a figura desse professor é muito importante, né? Fazer com que o aluno se sinta à vontade dentro desse ambiente. Ele não pode ser hostil, ele não pode ser, sabe? Certo. Tem que construir isso. E certo. Eu me adaptei perfeitamente, desenvolvi aquilo, eu conseguia fazer as coisas com naturalidade. Via que tinha um potencial ali também, né? Um potencial a ser desenvolvido, e ele cobrava muito, 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 né? A questão do treinamento, tudo. E aí foi embora, eu não larguei mais. Mas quando que você se dá conta assim, fala assim, putz, eu vou ser um atleta de vôlei? Qual que é o momento da sua vida? Porque então, se o cenário não era um cenário construído ainda, você não tinha uma perspectiva. Ninguém jamais poderia dizer, eu vou viver do vôlei. Pois não tinha essa possibilidade. Então, como é que passa a ser esse cenário, né? Eu, em 76, fui convocado pela primeira vez para a seleção, uma seleção juvenil. Em 77, para a seleção juvenil ainda, para jogar um campeonato mundial no Rio de Janeiro. E no mesmo ano, para a seleção adulta, para jogar uma Copa do Mundo no Japão. Só que eu já estava entrando na faculdade, e para arquitetura lá no Rio Grande do Sul, e já começaram a vir os primeiros conflitos. E agora? Vou ficar 1 mês e meio viajando, né? E como é que faz? Já perdeu o semestre? Já ganhava dinheiro com vôlei ou não? Não, zero. Nada. Zero. A sua família tinha que te manter ainda. Você não trabalhava? 100%. Ah, tá. 100%. Você não trabalhava, não tinha como trabalhar. No clube eu ganhava, que eu estava jogando na época na Sojipa de Porto Alegre, eu ganhava o tênis, que eles davam tênis. E já era o uau, né? Era, puxa, dava o tênis e o lanche. Eles davam um lanche depois do treinamento. Então, assim, era o que... E é o clube do meu coração, fiquei 10 anos lá. E aí começaram a vir esses conflitos. E aí chamei meu pai e falei, tô ferrado, o que eu faço, né? Aí ele falou, filho, olha só, eu jamais vou conseguir te mandar para fora do Brasil um dia. Nunca vou conseguir. A gente não tem condição. E se o esporte está te proporcionando isso, cara, tranca. Que sábio, né? E aí foi muito legal. E aí, cara, nem que atrase, né? 1 semestre, 2, enfim, mas aproveita esse momento. Faz bem feito. Aí fui 77, 78 Mundial em Roma, 79 Pan-Americano, na época era uma competição por ano praticamente. 79 a gente foi vice-campeão Pan-Americano em Roma, em Porto Rico. Você já nessa etapa você imaginava, tipo, você é atleta olímpico? Não, amador total. Nada, não tinha essa perspectiva ainda. Mas já estava ali, puxa, eu era o mais jovem da seleção, agora eu quero ser titular, agora eu era garoto. E aí eu estava ainda eu fui convocado como atacante, daí o Mundial em 78 fui como levantador, eu era o reserva do Willian, porque eu fazia um pouco de tudo bem, assim.
E aí mudei para ser atacante e fiquei. E aí em 80 fui convocado de novo para ir para a Olimpíada de Moscou, foi a minha primeira Olimpíada. E, puxa, aí foi a faculdade, auge, então, nem nunca mais voltou. Nunca mais voltou para a faculdade. Aí fomos tal, e aí surgiu a oportunidade, foi quando o voleibol se profissionalizou em 81. O Antônio Carlos de Almeida Braga, na época era o presidente da Atlântica Boa Vista, e Bradesco, depois virou Bradesco o nome do time, no Rio de Janeiro. Ele e o Nussmann, na época, que era o presidente da CBV, eles profissionalizaram o vôlei. Eles entraram, foi a primeira vez que a empresa privada entrou no voleibol, colocou recursos ali. Tudo, e aí me fizeram uma proposta para ir morar no Rio. Foi o primeiro salário que eu tive em 81. Daí sendo um contratado. Eu tinha 21 anos. Foi o primeiro salário que eu tive. Faculdade, nunca mais. Em faculdade, mudei para o Rio de Janeiro. Não consegui mudar, porque isso era bem ingrato, né? Porque na época, assim, você tá estudando, viaja, volta, você estava passeando? Você não estava representando o Brasil. E não tinha esse prestígio. Na cabeça, nada. Aí mudei para o Rio de Janeiro, mudei para Engenharia Civil, não consegui acompanhar, mudei para Educação Física, aí fiz um bom tempo, né? Tudo no Rio de Janeiro. E aí, em 81, começou a se profissionalizar realmente o voleibol. Foi minha primeira carteira de Daí, a partir dali que você começa a falar assim, putz, posso ser um atleta. Isso. Ali começou. Ali que você começa a pensar nisso. 81, 82, a gente foi campeão do Mundialito, vice-campeão mundial. 83, campeão pan-americano. 84, vice-campeão olímpico. E a coisa foi embora. E o vôlei ali... Ali, início de 80, todo o trabalho começou na década de 70. Mas... a partir de 81 se profissionalizou. Mais de 10 anos levou ali, basicamente 10 anos. O planejamento, assim, eu conto bastante a história do voleibol, porque o vôlei, ele foi realmente construído. Né? Ele participou de um processo de início, meio e não vai acabar. Porque ele está há mais de 40 anos no pódio. Né? Um ano ou outro pode ficar fora aqui, como ficou agora na Olimpíada, puxa, mas vai voltar. Vai voltar porque tem muito, foi feito com muito planejamento, sabe? Muito estudo, tudo, passo a passo. Desde a década de 80, no vôlei masculino, feminino, praia. Então, assim, tudo foi feito com muito carinho, muita dedicação. E as pessoas que estão lá, assim, são pessoas apaixonadas. Né? Então, não deixo dar passo para trás. Teve uma coisa uma das coisas que me marcou muito também, que gravei aquilo na minha cabeça, um dia teve uma confraternização lá da Par Mais, e aí você deu algumas palavras lá, e eu lembro que você falou um negócio... parecido com isso, assim, nessa linha, que era o seguinte, que você falou assim, cara, que tinha pessoas que provavelmente se você andasse de sul a norte do país, se ia encontrar pessoas naquela época que atacavam melhor que você, que levantavam melhor que você, e aí eu lembro que você questionou, mas por que essas pessoas não... Por que eu fui atleta profissional e por que muitas pessoas não foram? Porque eu queria muito mais do que elas. Essa era a mensagem, o cerne da mensagem. Então ali... ficou claro pra mim, tipo assim, acho que o querer, o cara dedicar, o cara se entregar é um fator decisivo para você também conseguir romper algumas coisas. Mas vale no clube, principalmente em seleção brasileira. Em seleção brasileira, pensa, você tem acesso aos melhores atletas. Então, o lado comportamental e mental, ele faz a diferença. Na hora o treinador tem que decidir, cara, e agora? Né? Quem que eu levo, esse ou aquele? Os dois são bons nisso, bom naquilo, um pouquinho melhor aqui, tá. É o que é mais. Mas o cara com quem que eu quero, né, tá na trincheira ali, atirando, né? Quem é que vai estar comigo ali na trincheira, sabe? Legal. Então, ver o quanto é importante, né? Essa manifestação do realmente querer. Então, isso é um fator competitivo. Demonstrar. O cara tem uma vantagem competitiva. Muito. Eu acho que sim. Mas, por exemplo, nessa época, por que eu trouxe esse ponto? Porque nessa época... como tinha acabado de se profissionalizar, você não conseguia imaginar que você assim, putz, posso enriquecer com isso aqui. Não era pela grana. Então, não. O que faz, numa situação como essa, você querer estar ali, se entregar para aquilo ali e abrir mão de N coisas? É a paixão dele, sabe? Eu tenho todas as camisas que eu usei até hoje na seleção, em clube, eu tenho guardadas. Para mim aquilo ali até eu recebi uns amigos em casa essa semana, eu tenho lá uma estande lá com os troféus, tal, medalhas lá, então eu tenho a medalha, as últimas, né, como treinador, tal, não sei o quê, de mundiais, Copa do Mundo, Copa dos Campeões, tal,
pô, são lindas medalhas, e eu tenho ali do lado assim uma pequenininha assim, né, toda já pretinha e tal, que foi minha primeira medalha, né? Foi minha primeira medalha. Eu era infantil ainda. Então aquela medalha ali, ela representa muito, né? Toda vez que eu coloco a primeira e as últimas, inclusive do lado dela está a medalha olímpica, a primeira medalha olímpica também. Então assim, se você perguntar, qual é a mais importante? Todas são muito importantes. Todas são importantes. Representam coisas diferentes. Representam coisas diferentes, momentos diferentes. Mas o fato dela estar ali junto com as outras me mostra todo o caminho percorrido, sabe? Todo o caminho percorrido. E isso dá... É o que se orgulha, né? É uma história, dá gás, sabe? Então, mas enfim, é isso, cara. Na hora que você incorpora, né, que você realmente quer, você está apaixonado por aquilo, você tem amor por aquilo que faz, você quer fazer o seu melhor, entendeu? Então não faz. Se você for fazer por conveniência, ou porque é legal, ou porque traz fama, ou por... Tá no lugar eu errado. acho que também quando você vai por essa linha, você tem um teto, né? Você geralmente não consegue romper um nível de resultado ali. Vamos usar um exemplo muito explícito, né? Michael Phelps. Se o cara vai nisso porque ele quer ser um atleta famoso, ele não ia ter o resultado que ele teve. Se o cara não tem um envolvimento maior com aquilo ali, né? Tem muita dedicação, né? E se você percebe, né? Normalmente, quando uma equipe é campeã, um atleta bate um recorde, campeão olímpico, campeão mundial, tá? Ele fala algumas palavras, né? E todos eles invariavelmente dizem, né? Porra, foi duro o caminho, foi difícil, muito sacrifício. São todos iguais, né? Mas no final fala, valeu a pena. Pois é, todos verdade, falam, né? valeu a pena. Não, eu acho que assim, a gente gosta muito de conversar com o atleta aqui, ver vários atletas olímpicos assim. E Renan, uma coisa que me chama muita atenção e que se você for parar para pensar logicamente não faz sentido. Que é o quê? O cara vem aqui, ele não ganhou a medalha olímpica, certo? Foi para a Olimpíada e tal, não ganhou. Cara, esse cara, ele sai de lá, ele começa de novo um processo de treinar 4 anos, incessantemente, mais do que ele treinava, porque se ele já treinou X e não ganhou, ou seja, ele precisa treinar X mais alguma coisa, certo? Para ter a chance de disputar, para talvez ganhar. Esse cara não tem certeza de nada. Na maioria das vezes, como não é todos os esportes que tem uma infraestrutura financeira, esse cara ainda ganha pouquíssimo dinheiro para fazer isso. Verdade. Se você for pensar logicamente, cara... abandona isso. É verdade. E esse cara não é nenhuma possibilidade para ele parar. Ele fala assim, cara, não, eu vou ganhar uma medalha, eu vou treinar de novo mais 4 anos. Então, assim, é um negócio que fica muito explícito, você sente aquela energia do cara ali diferente, né? Então, assim, você viveu isso como atleta, mas viveu também como treinador. Quando viveu tanto o ciclo olímpico de atleta como treinador, quando você está nessas pontas diferentes, o que muda? Qual que é a diferença de estar como treinador e como atleta? Eu vou te dizer, assim, ó, você está falando aqui, a gente vem mil coisas na cabeça, né? Quando você fala de pessoas fora da curva, você pode ter certeza que essas pessoas treinaram muito. Poderia até dizer treinaram talvez mais do que os outros. O que quer dizer treinaram mais do que os outros? Todos chegaram no mesmo horário e saíram no mesmo horário. Tal. Mas essa pessoa estava com bola em casa, não tirava a bola do pé. Mas daí depois muita gente fala assim, mas aquele lá depois virou um vagabundo. O cara falando, o cara não quer nada com nada. O outro... Pode ser. Mas para ele chegar naquele momento, naquele auge, naquela performance, naquele momento de excelência, cara, o cara tocou na bola infinitas vezes, sabe, um negócio de maluco o que o cara que comprou a ideia ele é capaz de fazer. E quando você fala do processo, existe tanta doação que quando acontecem algumas coisas que aí você para pensar, puxa vida, por que aconteceu isso, cara, sabe? Então assim, vou falar sobre a minha carreira. A minha primeira Olimpíada foi em 80, eu era juvenil ainda, fui como banco e nós entramos, a garotada entrou no jogo contra a Polônia era a atual campeã olímpica, que foi campeã olímpica em 76, o Brasil estava perdendo o jogo, o técnico tirou o time titular, porque era um jogo bem difícil, botou essa garotada virou o jogo, foi 3-2, o negócio, e lá estava esse Antônio Carlos de Almeida Braga, o saudoso e amigo. E ele falou, cara, eu quero fazer um time com essa molecada. E foi ali que teve a virada no voleibol. Foi ali que aconteceu a virada no voleibol. Primeira coisa. E depois dali, então, aquele grupo de jovens, né, que estava no Bradesco, na Atlântica Boa Vista, na Pirelli, no Minas, e em poucos outros times, que na época eram 3, 4 times, falaram o seguinte, cara, vamos para cima, né? E o Luzman comprou essa ideia também, ele trouxe para Los Angeles nós estarmos lá, tudo. E foi uma dedicação intensa demais,
de todo esse grupo. Né? A gente fala que era um grupo de maluco. Fala, cara, nós vamos disputar uma medalha olímpica em Los Angeles. Né? Foi até uma proposta do NUSMA, reuniu todo mundo. Esse é o nosso objetivo, esse é o planejamento. Na hora todo mundo ficou meio assim, mas foi o que aconteceu. E esse bando de maluco acreditou naquele negócio, né? Uma comissão técnica, que era o Bebeto de Freitas na época, e o Brunoro, o Jorjão, o Major, que já é quase general hoje, mas ele é carinhosamente chamado de Major Paulo, que era o preparador físico. Nós trabalhamos muito. E aí vieram várias competições, nós começamos a subir no pódio e começar a acreditar. Dá para buscar a primeira medalha. Quando o cara começa a acreditar, muda, né? E vamos. Um mês antes dos Jogos Olímpicos, e eu comecei a ter um crescimento físico, técnico e mental muito, muito grande. Assim. Eu comecei a evoluir muito. E desafio pessoal mesmo, eu queria fazer uma grande Olimpíada. E eu, em 84, nós estávamos treinando em Salvador, eu tenho essas imagens até hoje, estava fazendo um jogo amistoso contra a Alemanha. E eu ataquei uma bola do fundo pelo meio, caí em cima do pé do Almauri e torci o pé, assim, feio, muito feio, faltando um pouquinho menos de um mês para a Olimpíada. Tem até o Luciano do Vale está gravando, ele está narrando o jogo, e ele fala, puxa, faltam 15 dias, 20 dias para a Olimpíada, né? Perdemos o Renan e tal. E na época não podia trocar o atleta mais, né? Já estava inscrito. Hoje você pode até... Que é o corte, né? Foi cortado. Você pode substituir por lesão. Na época não podia. E aí o Bebeto falou, Renan, você quer ir? Porque não tem como jogar e tal. E eu acabei indo, acabei me recuperando e joguei a Olimpíada assim, abaixo das minhas condições. Total, assim. E eu fiquei muito frustrado, porque eu sei que eu podia ter ajudado mais. Eu comecei no banco Olimpíada, depois fui entrando, retomando a minha condição física e técnica, mas eu poderia ter ajudado mais, porque eu vivi um bom momento, esportivamente falando. E ficamos com a medalha eu fiquei com a medalha de prata. Eu fiquei muito chateado comigo mesmo. Falei, cara, por que aconteceu isso comigo, cara? Aquilo que você falou, cara, tem 4 anos, cara, um processo longo, entrega tudo e tal, cara, 15 dias antes. Se eu não me engano, foi 15 dias antes. Aconteceu isso, mas ok, faz parte, tá tudo certo. E o ano seguinte, em 1985, numa Copa do Mundo do Japão, eu já estava na minha melhor forma, acabei vencendo o prêmio de melhor atacante do mundo, o jogador mais espetacular do mundo numa competição, sabe, um prêmio super importante, tal, que eu sabia que eu podia ter sido um ano antes, teria ajudado mais o Brasil. E eu não consegui por causa dessa lesão. Mas ok. Mas isso, se você me pergunta assim, como a gente registra as coisas que também... essas coisas que saem da curva, a gente não espera, né? Essas fatalidades. E aí depois eu tive a chance de jogar mais uma Olimpíada, em 88 em Seul, foi minha última Olimpíada, depois fui morar na Itália e tal, vim a ser técnico da seleção brasileira, e a proposta era ir até Paris, né? E o primeiro ciclo olímpico foi Tóquio, 17 a 20. Nós fizemos um ciclo olímpico maravilhoso, né? E eu peguei um desafio assim difícil, muito difícil, que era dar continuidade. Muita gente fala, você substituiu o Bernardo. Não, o Bernardo é insubstituível, ele sabe, eu estava assim, ó, até o presidente da CBV fala, se você fizer milagre, você vai fazer igual o Bernardo. Né? Então, assim, a missão era duríssima, né? Mas foi muito legal a construção até 2020. Né? Já em 2017 a gente foi campeão da Copa dos Campeões, 2018 vice-campeão mundial, 2019 campeão da Copa do Mundo invicto, para 2020 jogar o Mundial. Então chegamos muito bem. Aí em 2020 o mundo parou. Né? Por causa do Covid, o mundo parou e não teve nada, e ok, o Brasil assim, foi um problema, porque a gente vinha numa crescente muito grande, mas aconteceu com todo mundo, ok. Retomamos 2021, preparação direta para os Jogos Olímpicos, em Tóquio, já em 2021. Começamos a treinar numa segunda-feira, na quarta-feira eu peguei Covid. Na quarta-feira eu peguei Covid. Foi um momento difícil também da sua vida, né? Foi bem difícil. E sim, foram dias terríveis, né? Fiquei 36 dias na UTI, foram 2 intubações, uma traqueostomia, então perdi muita massa muscular, mais de 30 quilos. Caraca. E para me recuperar foi terrível. Eu larguei a cadeira de rodas e o oxigênio, para ter uma ideia, dia 4 de junho,
Eu peguei em abril, larguei dia 4 de junho, a cadeira de rodas de oxigênio, e dia 11 de julho eu estava embarcando para Tóquio, para os Jogos Olímpicos, extremamente debilitado, tudo. E aí eu pergunto, cara, mais uma vez, velho, sabe? No momento mais importante. E ali nós queríamos muito uma medalha, e ela saiu por aqui, né? E ficamos em 4º lugar. E aí o fato está que eu acho que eu não consegui me recuperar, principalmente aqui dentro, sabe? E foi um baque não ter conquistado aquela medalha, tudo. Daí eu falei, cara, eu vou classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, lá vai ser o meu limite. Aí fomos bronze no Mundial, jogamos o pré-olímpico e ganhamos, né? Classificamos o Brasil ganhamos a vaga olímpica. E aí, depois do jogo contra a Itália, eu pedi demissão ali dentro da quadra mesmo. Eu estava já porque queria me cuidar, e hoje eu estou, graças a Deus, 100% recuperado. Vou trazer uns pontos que fui observando aqui. Primeiro, quando você fala da lesão 15 dias antes, depois o Covid agora, também em momentos importantes de novo. Qual que é a conclusão que você tem? Por que acontece isso? A explicação que você dá é o que na sua cabeça internamente, nas conversas que você tem, qual a conclusão que você chega? A gente vem... A primeira coisa que vem são os porquês, né? Caramba, eu não acredito e tal. A gente não pode confundir sorte com fatalidade, né? Eu acredito sorte, né? Quando o cara fala, muitas vezes o cara fala, puxa, o Brasil foi campeão disso, daquilo, e historicamente falando, o Brasil foi campeão várias vezes ganhando um tie-break por 2 pontos, ou perdendo de 2-0, vira o jogo e ganha lá. Então, pô, que sorte que o Brasil... Não é sorte, isso aí é preparação aí, né? E tem as fatalidades, e isso que aconteceu foram fatalidades que aconteceram, né? E aí eu acho que serve de aprendizado para a gente, para a gente crescer, para fortalecer, sabe? Principalmente do Covid, a minha vida mudou muito. Minha vida mudou muito, assim, como pessoa, como ser humano, como pai, como marido, como amigo, como tudo, sabe? Como profissional. Hoje eu vejo o mundo de outra maneira, sabe? Antes não sei. Putz, você deve se sentir muito impotente ali dentro no TI, sem poder fazer nada. Quando acordei, né? Porque eu fiquei os 36 dias era em coma? Fiquei em coma quase 25 dias. Vai. Então quando você acorda, você não... Você acorda, você fala, meu... Você tem consciência do que está acontecendo ou não? Não, eu não tinha ideia quanto tempo eu estava ali dentro, né? Aí estava lá o Gianluca e o Enzo e a Annalisa, foram... importantes demais, né? Se hoje eu estou aqui, tem muita... É por causa deles, de família, amigos, as orações, e claro, médico, hospital, tudo, né? Eu fiquei no Rio, não deu tempo de sair de lá, e fiquei muito bem assessorado pelos médicos, e enfim, foi um conjunto mas acredito que, assim, o fator de ter a família próximo foi determinante. Foi determinante. Quando eu acordei, eu não tinha ideia quanto tempo eu estava ali, não conseguia falar, porque eu estava com a tráqueo, né? E eu estava muito magro. Cara, é como se você tivesse dormido e acordado ali. Acordado, você não sabe o meio tempo. Imóvel, né? E não tem a consciência do meio tempo. Não, eu tenho toda a vivência que eu passei de morte, eu tive essa vivência, né? Eu lembro disso. E tenho o que de fato aconteceu com eles, né? De eu ir ser entubado a primeira vez, depois entubado de novo, pegar a infecção hospitalar, e, sabe, uma série de coisas, ter parada, enfim, uma série de coisas que, sabe, de intercorrências que tiveram no meio, que realmente eu tive muito próximo a óbito, mas a coisa voltou. Só que quando eu acordei, eu falei, cara, eu vou ficar assim pro resto da vida, que eu não conseguia mexer a mão, não conseguia mexer nada, perdi toda a força, meu controle motor de movimento, não tinha nada. Eu tive que reaprender a caminhar passo a passo, subir degrau. A primeira vez que eu fui escovar o dente, eu peguei a escova, não acertava na boca, não tinha como, não tinha a menor coordenação. Caraca! Sabe? Eu tive que recuperar tudo isso, então eu treinei muito para poder dia 11 estar embarcando. E aí tem uma hora que você fala, cara, mas por quê? Não é por quê, cara. Agora é viver intensamente, fazer o que é legal, fazer valer a pena, entendeu? É isso. E eu, assim, não me arrependo de absolutamente nada das decisões que eu tomei, de ter me afastado e viver esse ano aí tão intensamente, sabe? Quando você pensa em dor, assim, tipo, nem vamos chamar de frustração, mas em dor que deve incomodar, você acha que foi mais dolorido essa fatalidade
pré-Olimpíadas como treinador ou aquela como atleta? Acho que cada um teve o seu momento, mas como treinador. Foi mais dolorido. Porque eu estava no comando da situação e abalou todo mundo, assim. Abalou bastante. Todo mundo, a equipe ficou extremamente abalada. Foi complexo, foi bem complexo. Assim. E eu lembro, eu consigo... A ancoragem que eu tenho dessa época é que foi quando eu comecei a gravar o Forjando. E eu gravava ainda em São José dos Campos, então eu dormia lá dentro da produtora. E eu gravava semanalmente, então eu passava lá de uma semana para outra. E aí os jogos do Brasil eram de madrugada. Então, assim, como eu gravava só de segunda-feira, o resto da semana eu ficava lá e acordava de madrugada para assistir os jogos. E aí eu lembro que era... Só que pela televisão você não consegue entender a real... o que você passou de verdade, né? Sabe que você estava muito mal, beleza, tava ali, tá recuperado, é ok. Mas eu lembro que era assim, cara, eram jogos agoniantes, né? Agoniantes, assim... Todos os jogos no detalhe. Tudo no detalhe. Todos os jogos que estava ganhando. A França, que acabou sendo campeã olímpica, nós jogamos com a França dentro do grupo. Nós vencemos por 3-2. É o jogo mais longo da história em jogos em Olimpíadas, que teve mais pontos. É o jogo mais intenso da toda a história de jogos de voleibol da Olimpíada foi Brasil e França. Então o desgaste era... adrenalina. Eu acabava, cara, destruído, sabe? Destruído, tava muito magro, sem força física, sabe? Mas eu não tinha como... Eu treinei muito, cara, assim, para poder estar lá. Eu não tinha como não estar com eles lá, sabe? Era um negócio de cumplicidade, enfim. E aí, como a medalha saiu aqui, cara... E aí, enfim, eu falei, cara, eu vou classificar porque eu não vou entregar assim. Perfeito. Aí então você vem para essa jornada de levar o Brasil de novo a uma Olimpíadas. Aí tem a Mundial e aquela semifinal contra a Polônia também, que, cara, Olha, tudo. Um timaço, cara. Saímos terceiro lugar com uma derrota. O segundo lugar com 2 derrotas. Nós com uma derrota ficamos em terceiro, mas é a regra do jogo, né? Não, e aí, se fosse matemática, né? Matematicamente, né? Mas assim, só para ver a performance do time. O time correspondeu, perdeu um jogo para a Polônia, 3-1, 3-2. E... na semifinal da 3-2 vai pro tie break, o Brasil tá ganhando de 11-10 ainda e o jogo vira pra 14-12. É verdade. Tipo assim, cara, era... É verdade. Agonia danada. Que sentiu uma... É isso aí. Tipo assim, cara, 11-10, meu... É nosso, né? Loucura, velho. É isso cara, aí. E assim, o vôlei é um negócio que mexe muito com a gente, porque né? E aí, o que quando termina um jogo como esse, que é, por exemplo, assim, no detalhe, que você coloca ali em 2, 3 horas, um peso emocional bizarro, porque a gente que passa uma agonia assistindo, imagina a pessoa que tá envolvida com o negócio ali da beira da quadra, né? Quando termina um jogo desse, Renan, o que acontece, tipo, no vestiário? Qual que é a conversa, cara? Como que as pessoas se expressam? Como que se recupera para já no dia seguinte? Tipo assim, cara, temos que a medalha de terceiro lugar. Como que funciona isso daquilo que a gente não enxerga na TV? Como que é o bastidor disso? Isso é muito... É bem interessante, porque é da natureza humana, né? Quando acontece algo inesperado, é tentar achar culpados, né? Quem foi o culpado? Qual foi, né? E ali você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para isso. Então você tem que estar ciente seguinte, cara, nós nos preparamos muito bem, nós estudamos o jogo, não deu, amanhã tem uma disputa. Essa é a conversa. Essa é a conversa. Amanhã tem uma disputa. Você não leva ele, porque normalmente numa competição de longa duração, você leva, olha onde nós erramos. Digere tudo aquilo. Você mostra para eles, né, quais foram os pontos fracos e o que fizemos de bem, aonde a gente pode melhorar e tudo mais. Ali você não tem tempo. Está todo mundo consciente que demos o nosso máximo, tudo certo, você não tem tempo para... Então aí agora vamos pensar no amanhã, porque tinha uma medalha em jogo, né? Que era a medalha de bronze no Mundial, aí vencemos 3-1 a Eslovênia. Perfeito. Então é voltar à quadra. O melhor remédio que existe é voltar à quadra. É trabalhar, entendeu? Todo mundo cansado, vai lá, senta, bate uma bolinha, não precisa nada muito intenso, mas voltar para o clima da competição, porque se você disser, cara, vamos descansar, aí cada um começa a criar seus monstros, né? E isso é um problema. Então você, cara, vamos limpar a cabeça, limpa a cabeça, acabou, deu, vamos jantar, vamos estudar já o outro time, esquece aquele, você não...
e volta para a quadra. Pô, e você como à frente de todo mundo é o primeiro que tem que ter essa postura, né? Não, e se por mais morrer por dentro, né? Se perfeito. Queimando. Cara, se queimando, imagino. Mas não Isso tem era como. Você não pode perder tempo, né? Quando tem alguma... Porque no esporte é muito disso, né? O cara ele tem que aprender a lidar com a derrota, né? Porque é muito presente. Por melhor que seja o time, em algum momento ele lida com essa derrota, né? As derrotas, elas são iguais? Ou tem aquela que machuca mais? Tem. Você lida... Como que você enxerga aqui dói mais ou aqui dói menos? Como que é a visão de você que tá lá dentro? A derrota ela é cruel. Tem uma pesquisa... tem um estudo que saiu e esses 2 pesquisadores ganharam o prêmio Nobel de Economia, Tversky e Kahneman. Eles comprovaram, através na economia, a dor da derrota é quase 3 vezes mais intensa que o sabor da vitória. Então, olha que interessante isso. Os caras ganharam o prêmio Nobel. Então, olha que na verdade é 2,25, né, vezes mais intenso. Então, quando você perde alguma coisa, você 2,5 vezes mais do que quando você ganha em algum momento, entendeu? E isso, trazendo para o esporte, é exatamente igual. Quando você perde um jogo, cara, você sofre. Ou seja, perder a final é muito pior do que... Meu Deus, do que, muito pior do que ganhar. Exatamente. Ganhou, tu já fala, cara, vamos começar a nos preparar para o próximo. Tu já começa a pensar no próximo e tal. É o protocolo é esse. Né? Quando tu perde, então tu tem que neutralizar isso. Você tem que tirar isso deles, tem que neutralizar, né? Então, e sim, às vezes uma derrota ela é mais dolorida, às vezes você sabe que o time está no momento bom, tá? Cara, e aí tu começa, por quê? Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? Você começa a buscar algumas coisas, né? E tudo isso faz parte do crescimento. Mas eu acredito, e isso é uma coisa assim que o capitão da seleção brasileira há muitos anos é o Bruno, né? O Bruninho. E ele é o primeiro. Quando entra no vestiário, tá todo mundo chateado, né? Com uma derrota. O clima deve ficar meio Ele é o primeiro. Vamos acreditar no processo. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Não vai ser um jogo que vai destruir tudo, né? Então ele é o primeiro a falar. Putz. E aí a galera, né, se sente ok, é verdade, né? Então tem momentos de derrota e momentos, claro. Tem momento que acabou, perdeu, acabou, né? Mas tem momentos que está no meio do processo. E essa aí ela não pode ser definitiva para botar em xeque tudo que está sendo construído. Se o Renan tem hoje a oportunidade de jogar um jogo de novo, vai, tipo assim, Renan, você vai ter a oportunidade aqui de refazer um jogo. Um jogo que você perdeu e fala, que jogo seria esse? Provavelmente a derrota que mais doeu, ou seja, que jogo você jogaria de novo? Eu... Vai fazer eu confessar um negócio aqui, mas nas condições que eu estou hoje, não nas condições que estavam naquele ano, nas condições que eu estou hoje, a semifinal da Olimpíada de Tóquio contra a Rússia. Você acha que ali era um jogo que poderia ter um resultado diferente? Talvez, né? Talvez. É um jogo que Rússia, seleção fortíssima, né? Não foi como Rússia, né? Sim, como comitê. Foi comitê olímpico. Comitê Olímpico, mas é um jogo que a gente estava muito bem. E eu acho que sim. Se eu pudesse escolher um, assim, de refazer, pronto, né? eu acho que eu gostaria de refazer esse jogo. Mas de como isso aí é fantasia, né? Mas é só para entender o que deixou errado. O que deixou errado. Legal. Por exemplo, quando você vem para essa parte de ser técnico, viveu muito com o atleta, ou seja, você entende muito a visão que o atleta está tendo em quadra, porque já teve essa experiência, né? Diferente do... Se eu vou ser treinador, pô, não sei como que é o seu jogador. Então, é uma visão diferente. Então, você tem essas duas visões. Quando você vai preparar um time, como fazer uma convocação, o que eu imagino? Você tem 2 desafios. Primeiro, tem muita gente boa para pouca vaga. Então, você tem que escolher ali os melhores e, com certeza, vai ficar muita gente boa fora. Então, eu creio que é o primeiro desafio. E o segundo desafio, que a gente percebe no futebol, que muitas vezes já deu errado, é fazer com que essas pessoas muito boas performem juntas. Então, assim, talvez o maior exemplo disso no futebol é o time dos Galácticos, né? Contrata os melhores de tudo, de cada posição e não ganha nada. Então, tipo assim, pô, isso também é frustrante, então começa a entender assim, cara, então talvez não seja só colocar os melhores dentro da quadra. Qual que é a visão
que o Renan tem como técnico para fazer esses caras performarem junto? Qual que é o desafio? Se todo mundo é muito bom, qual que é o desafio de performar junto? É uma engrenagem, né? Uma equipe, ela é uma engrenagem, ela tem que funcionar, então não adianta você botar só boas peças e como se fosse, né, andar sozinho, bem pelo contrário, né? O risco de não dar certo é muito grande, então eles têm que ser complementares em todos os sentidos, e para isso que serve a fase de preparação, né? Então a fase da convocação, ali você acompanha durante o ano nos clubes, como é que cada um está, pega as informações com os treinadores, que sempre é muito fiel, né? E você vai acompanhando, vai vendo os relatórios estatísticos, então você convoca, até porque o universo do voleibol, no caso, ele é bem inferior ao universo do futebol. O universo do vôlei não é que tem uma quantidade enorme de atletas, né? Então você tem um universo mais limitado. Então a margem de erro começa a diminuir na hora da convocação. Mas depois a escolha dentro, né, do processo de treinamento para a competição, ela é duríssima. Eu acho que é o pior momento para um técnico, é a hora de afastar um atleta, tirar ele de dentro da equipe, do processo, enfim. Porque é o sonho, está lidando com o sonho do atleta, está lidando com... Né? E é difícil não levar isso pro lado pessoal, né? Deve ser difícil, assim, putz, ali cara. você começa a... Cara, esse Renan aí, eu quero que ele fure o pneu do carro dele. Né? Tem muitos que aceitam, porque, assim, a gente sempre dá muito feedback para os jogadores durante os treinamentos. Nós precisamos que você performe dessa maneira, você entregue isso, entregue aquilo, né? Porque não é querer que ele faça mais do que ele tenha esse potencial, mais do que ele tem potencial, mas você dá sempre um objetivo para ele ter um crescimento, ali, né? Uma métrica para ele chegar. E a gente vai dando os feedback, tá evoluindo, não tá, precisa melhorar nisso, tua condição física, tua qualidade de salto, tudo isso, né? Isso que a gente precisa de você. Né? Tem alguns que tu chega lá na vitória, cara, você não melhorou nada, né? Fisicamente, não, né? Você continua sobrepeso, cara, não dá, entendeu? Tá. Então você não dá. Se baseia em alguma coisa também para não fazer mal. Muitos tem isso, entendeu? Mas assim, o duro é quando você está lá, tem 3, 4 e você tem que tomar uma decisão extremamente difícil, né? Eles se equivalem. E aí entra muito esse lado comportamental, o lado do contexto do time como um todo. Entendeu? A visão que a gente tem... São decisões bem difíceis. E assim, uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, você é um empresário. Quando você tem um desafio, você tem muitas pessoas a quem recorrer. Pessoas do mesmo segmento, parceiros, outros empresários e tal. Mas quando você é técnico de uma seleção e você tem uma dúvida, você recorre para quem? Comissão técnica, outros treinadores, mas comissão técnica. Importante você ter uma equipe, um staff técnico confiável, sabe? Que tenha experiência, que estão junto com o mesmo propósito, estão ali, sabe, bem alinhados. Porque já aconteceu de ter que tirar jogador, né? Afastar, enfim, infelizmente não contar com o jogador, que o grande público acha, mas esse jogador aqui é melhor do que o outro. Né? Mas ele não se enquadra dentro desse ambiente, entendeu? Então, assim, são decisões extremamente duras. Mas você sabe que quem ganha campeonato é time. O jogador pode ganhar 1 ou 2 jogos. Time ganha campeonato. Né? E o vôlei, como você falou, né, que todas as jogadas passam por 1 ou 2 pessoas, tem menos da jogada individual, assim, consequentemente tem menos do que o futebol a parte do ego, né? Sim. Do cara... pelo menos é o que a gente percebe de fora. De fato é isso mesmo. Sim. Não tem tanta vaidade no sentido de Não tem, assim. Se você dissesse, tem um cara que é vaidoso, cara... Não é comum, né? Ele não se cria dentro desse ambiente, sabe? Perfeito. É um ambiente muito mais saudável coletivamente. É bem né? saudável quanto a isso. Os garotos são... se você me mas cita um... Não tenho. Assim, não tenho. São todos garotos comprometidos, sabe? Que parte para dentro, treinam pra caramba, sabe? É bem bacana. Assim, A Olimpíada foi o maior desafio da sua vida, Renan? Como jogador e como treinador, sim. Mas assim, o meu desafio mesmo ali, como seleção brasileira na frente, né?
o pós-Bernardo, era manter o Brasil entre os melhores, estar sempre entre os melhores. Né? Que talvez seja mais difícil do que levar a ser o melhor, né? Porque, porque assim, ó, a gente sempre comenta, e isso está dentro da cultura do nosso voleibol, né? Você quer ser campeão ou quer ser vencedor? Né? Cara, campeão, todo mundo quer ser campeão, claro, mas quem é o campeão? É o primeiro. Certo. É o primeiro. Vai ser de novo ano que vem? Vai ser de novo o outro? Quem é o vencedor? É que está sempre entre os melhores, sempre. E é essa a filosofia do Brasil. Perfeito. Então, o Brasil é que hoje a estrutura formatada pela Federação Internacional do Ranking, ela é uma loucura. Né? Antes era por competição e tudo mais, e o Brasil ficou assim, líder e segundo durante muitos anos. Até 2019, praticamente. Né? Ali primeiro, segundo, sempre. Depois começou a fazer por partidas. Então você vê que é uma loucura. Uma hora tem primeiro, uma hora tem sétimo, uma hora tem quinto, igual o tênis. Fica alternando o tempo todo. Né? Então, assim, a maior missão era essa. A minha maior missão era essa. Era, cara, manter o Brasil entre os 4 melhores do mundo sempre. Sempre. Estar entre os 4 melhores do mundo sempre. E eu tenho essa estatística. A gente ficou... Foram 2 vezes só que não ficou. Nas 18 competições... 2 vezes que ficou em sexto. Que eu acho que pro torcedor em geral, tipo assim, né? No futebol, de novo, isso fica muito explícito. O time lá ganhou tudo durante 5 anos. Se no ano seguinte perdeu, cara, já é protesto de torcida. É normal, né? É normal, acontece. E como você assume uma responsabilidade tremenda, cara, que acabou de ganhar Olimpíadas no Rio, em casa, expectativa lá em cima... Acontece isso no vôlei, do cara te cobrar na rua, de perguntar... Cobra. Aconteceu cobra, assim de... Cobra. Não igual futebol. Cobra de forma educada. Pô, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Pô, já te parou na rua pra falar isso. Campeão mundial, cara. Entendeu? E já, porra... Você já teve que se explicar. Mas não ganhou? Fomos vice-campeões mundial. Sabe? Então, assim, já. Né? Enfim, mas... O fato de estar sempre deixa a gente, sabe, tranquilo, deixa a gente sossegado no sentido de, cara, nós estamos fazendo a nossa missão, né, de estar ali. Então eu tenho um quadro que tem os 4 primeiros em todas as competições, né, em todas as competições, eu fiz da minha gestão ali, né? Certo. E, como eu te falei, 2 vezes só que não aparece a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil aparece em todos os quadros. Todos. Está lá a bandeirinha verde e amarela. Está lá sempre. A bandeira do Brasil está em todos. Primeiro, segundo, primeiro, terceiro, primeiro, segundo, quarto, terceiro, segundo. Todas. Aí você vê, o Japão, 3 vezes. A Itália, só agora, 4 vezes. A Polônia, que aparece um pouco mais, mas em algumas já tinha também muita tradição. Não, algumas também não aparece, tá? Em algumas. O Brasil 2 vezes só. Então, assim, o Brasil, se tu olhar o mapa, tu fala, puxa vida, aqui está muito claro, entendeu? Certo. Então é isso, eu acho. E essa é a força do voleibol, eu acho. É entregar, sabe? Tanto que a gente... performance. Tanto que teve seleções que eram muito tradicionais e hoje a gente também já não vê mais tanto. Por exemplo, Cuba. Eu lembro que Cuba era muito forte antigamente. Muito forte lá atrás. Como que uma seleção que é tão forte, tipo, deixa de ser expressiva no cenário? O que é o fator que faz com que o cara deixe de performar? Então, tem que entender um pouco o que acontece lá, mas no Brasil isso acontece, né? Você pega o basquete brasileiro, o basquete teve bons momentos, depois teve uma queda tremenda, e mesmo com grandes jogadores, jogando em NBA e tudo, mas a seleção não conseguia performar. E agora voltou de novo a um cenário. O Brasil voltou com muitos esportes, assim, né? Isso é muito legal. Handball, né? O tênis, handball. Ficou tanto tempo, né? Fora agora está voltando com o João. Fórmula 1. Então, Fórmula 1, né? Então, assim, muito sazonal e tal. Isso que me encanta no vôlei. O vôlei, ele está desde a década constante, de 80, né? Desde constante. 1981. Sabe? São 44 anos que está sempre medalhando. Uma vez que, sabe, ficou fora dos 4, agora, na Olimpíada, ok. Entendeu? Mas vai voltar. Mas eu acho que isso que você falou de, tipo assim, ter 10 times favoritos é muito importante. É muito louco. Cara, é um negócio de maluco. É uma tensão. Você não vê discrepância, né? E no masculino e no feminino. É um negócio, sabe? Então, assim, mas é bacana, porque a gente olha para trás. E aí, tudo que eu construí, que eu escrevi no livro ali, né? Que eu falo da primeira, da paixão, o segundo é o treinamento, a terceira é a renúncia. De você, cara, que você tem que saber o seguinte, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Abrir mão de família, abrir mão
né, de finais de semana, do bem-estar, de momentos agradáveis, em prol de um sonho maior. Né? Porque muitas vezes eu quero muito, não, mas eu não quero abrir mão disso, daquilo. Não, você vai ter que abrir. Isso faz parte do teu crescimento. Não tem como não, sabe? Não tem como. Né? A outra é a ousadia. É o cara que tá, que não desiste nunca, que tem sonhos grandes e, né, o sair da zona de conforto, que hoje está muito batido isso, mas é um fato, é uma realidade, né, de você ousar, não é arriscar. Arriscar parece que você está arriscando tudo ou nada. Está sendo irresponsável, ousar, né? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas de mais idade e perguntaram, né, se você tivesse uma nova chance na vida, o que você faria diferente? Né? A grande maioria respondeu, eu ousaria mais. Então, assim, cara, vamos ousar, velho, vamos embora. Estamos querendo fazer, vamos se capacitar, vamos buscar novos aprendizados. A gente fala no vôlei, toda vez que você aprende uma nova técnica, um novo conhecimento, você fica mais inteligente, seja mentalmente ou corporalmente. Então, assim, ousar é muito importante. Né? Outra é a resiliência, que é aquilo que eu falei, a única certeza que nós temos é que nós vamos perder em algum momento, e como você sai disso, né? Então, se você pega na literatura a definição de resiliência, é a capacidade de um mental, depois de uma certa temperatura, e talvez ele voltar ao seu estado normal se ele não for forjado. Ele voltar ao seu estado de natureza normal. Mas nós, depois de frustrações, de derrotas, como a gente volta melhor. Né? A prova disso é que depois que o metal ele passa pela forja, para ele se tornar maleável de novo, precisa de uma temperatura ainda maior. Ainda maior. A mesma temperatura já não deixa mais ele maleável. Você vê. Então é isso. Então essa é o quinto princípio, né, da resiliência. Quer dizer, nós sabemos que nós vamos se frustrar, nós vamos errar, nós vamos perder. E como é que nós vamos sair fortalecido disso, né? Mais unido, com crescimento e tudo mais. E a última é que nós estávamos falando agora, eu falei tudo isso para chegar na última, que é o plano de ação, que é o planejamento. Na vida da gente, tudo, cara. Na minha vida, tudo tem planejamento. Cara, onde eu estou, onde eu quero chegar, como eu faço, qual é o caminho que eu vou seguir e tal. E, assim, importante, né, que todo mundo entenda, o planejamento, muitas vezes a gente faz um belo planejamento, super bem construído, mas nos dias de hoje é muito importante a gente estar revisitando ele constantemente, porque tudo muda muito rápido nos dias de hoje, né? Principalmente no mundo corporativo, às vezes as empresas contratam consultorias, desenvolvem um belo planejamento, tudo ok, e às vezes ela está dando cabeçada e diz, não, mas está aqui, o nosso plano de ação é esse. Cara, revisita. Você tem que alterar, se não está dando. Você sabe onde você quer chegar, mas corrigir a rota é muito importante. Como um avião, está no alto, mudou o tempo, ele vai corrigir a rota, mas ele sabe onde ele vai parar. Né? E nós aqui é a mesma coisa. E a pandemia, eu acho que deu um exemplo muito grande disso. Né? Grandes empresas se reinventaram e foram embora. E muitas cruzaram os braços, falaram, não, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, deixaram de desistir. Então, essa atenção é muito importante. Eu acredito muito nesse trabalho corporativo que você faz, Renan, de trazer esse conteúdo, essa consciência para dentro das empresas. Bom, você fez isso já inúmeras vezes. O que você percebe que mais impacta dentro de uma empresa? O que você percebe que mais gera de resultado quando você leva um conteúdo para dentro de uma empresa? Então, é muito interessante tocar nesse assunto, porque eu faço palestra já desde a época que eu jogava, né? Então, enfim... Tem muita amostragem já, né? Quase 30 anos que eu faço palestra. E lá atrás, a gente era chamado, era convidado, enfim, para fazer uma palestra motivacional. Vai lá, dar gás e tal. Hoje eu percebo que a demanda não é mais essa. As pessoas querem que a gente vá falar sobre resultado, sobre performance. Para a área comercial. Vem cá, como é que faz para todo dia estar lá e buscar resultado, e sabe, tal. Ou então falar sobre liderança, gestão de pessoas, que hoje é tudo. Gerir pessoas hoje é tudo. Né? E o esporte, ele é muito... Ele trabalha muito traz isso, muito né? isso, né? Ele traz muito isso, né? O vôlei, por exemplo, nós temos no esporte como um todo, tem um placar, né? Você tem um placar. Se a tua estratégia está dando certo, o placar está dizendo, opa, tá tudo certo. Mas não quer dizer que a tua estratégia é a única e é certa. Você está jogando contra alguém, você está jogando contra um mercado. Pode ser que o teu concorrente esteja... Perfeito. Né? E aí aí o placar está dizendo, bonitão, está errado, está perdendo.
né? E tu tem que tomar decisão, você tem que agir, você tem que ser rápido, né? Então, assim, por mais que você estude o mercado, estude teu concorrente, o time adversário, ele também está no mercado, ele também está te estudando. Pode ser que a tua estratégia dê certo e o placar vai dizer, ó, tá tudo certo. Vamos embora. Perfeito. Se o placar tá errado, vai dizer, cara, pega teu plano de ação aqui e refaz. Agora, o plano de ação você tem que ter. Porque numa guerra você consegue modificar um plano de ação, você não consegue construir. No meio da guerra, você não consegue construir um plano de ação. Uau. Dá a debandada. A hora que você tem um plano de ação, você vai dizer, corrige aqui, corrige ali, muda a rota. É mais fácil reajustar do que tem que criar no meio. Exatamente. Perfeito. Então, assim, são essas coisas que a gente leva, sabe? É tudo assim, muito bacana, porque tem um paralelo, tem uma sinergia muito grande. Faz muito sentido a gestão de uma equipe de alto rendimento, que está ali lidando com pessoas, buscando resultado, performance, lidando com frustrações, com os egos, com tudo, né? O dia a dia é muito parecido com o esporte, né? É muito parecido, né? Muito, muito. Você acha que qualquer pessoa pode performar, ter um resultado acima da média? Sim. Sim. Desde que tem... Sim, né, qual é o sonho dessa pessoa, o que ela quer, né, qual é o caminho, quais são os próximos passos, planejar, entender, sabe, aonde está, aonde quer chegar e construir esse caminho, sabe? Vai tomar, mas vai... É muito legal porque não existe, cara. Às vezes eu vou nas empresas e falo, cara, se vocês estão esperando que eu chegue aqui e conte o segredo do sucesso e tal, não existe. Se alguém subir aqui e falar o segredo do sucesso, cara, tá mentindo, sabe? Existem coisas como o meu livro, por exemplo, que são coisas que eu, Renan, acredito que... E viveu, né? Eu vivi aquilo ali, para mim foi legal. Se uma daquelas ali, foi legal para você, vou ficar super feliz. Que isso aí possa ajudar em algum momento, né? Puxa, aquilo ali é legal, eu vou focar nisso aqui e tal. Mas você vai construir a sua história. Perfeito. Né? Você vai construir e tal. Então, tudo que você fez, sucesso de ontem não garante sucesso de amanhã. Tudo que você fez aqui com esse grupo não quer dizer que vai dar com aquele. Aí você vê muito isso no futebol. Perfeito. Treinadores que se dão bem num grupo, de um time, vai para o outro, perfeito, resultados horríveis. O que eu percebo, Renan, conversando com tanta gente, é que tem alguns princípios que são inegociáveis. Perfeito. A paixão, o treinar, o planejar. Que você vai ter que... É isso aí, perfeito. E aí, prova disso que você falou, né? Que não existe fórmula de sucesso. Quando nós começamos isso, eu lembro que nas primeiras entrevistas, assim, a gente tinha a expectativa ainda do tipo assim, cara, nós vamos escutar algumas coisas que vai mudar a nossa vida para sempre. De fato, escutamos nessas coisas. Mas quando nós conversamos com alguns empresários que construíram empresas bilionárias... Eu lembro que a expectativa antes da entrevista era tipo assim, cara, hoje... vai vir uma pérola. Nós vamos escutar alguma coisa, o cara vai sair daqui, na semana que vem a gente já tá contando dinheiro. Cara, o cara senta, Renan, na nossa frente e fala, e aí? Fala aí. Trabalhei mais que os outros, acordei mais cedo, entreguei mais. Fala, não, você não vai falar isso aqui, né? É o que acontece, é a prática. Quem faz mais vezes isso... Que bom que vocês estão divulgando isso, entendeu? Porque não tem fórmula mágica. Só que isso é menos vendável. Assim, falar de processo não vende hoje. Claro. Falar que demora, falar que, cara, tem que entregar, tem que trabalhar, cara, não vende. O que hoje... E a internet também está amadurecendo, está se profissionalizando também. Acho que está começando a ter um filtro maior. Mas o que vendeu muito tempo na internet, né? E por muito tempo foi o que as pessoas queriam comprar. Não faça nada, fica em casa com o seu celular e fique milionário. Se torne, trazendo por exemplo esporte, se torne o atleta olímpico treinando uma vez na semana. Não existe isso. Só que é vendável. Né? Sim, claro. É vendável. Então, quando eu escuto o Renan falar, o que eu enxergo? Alguém que está falando alguma coisa que viveu, que não achou atalho. E assim, você perguntou sobre as palestras, né? Eu vou nas empresas, eu conto assim, algumas histórias que nós conseguimos ter grandes resultados, né, tal, mas eu gosto de contar também as que não deram certo. Certo. Porque muitas vezes... Faz parte. Faz parte. As pessoas que estão escutando ali, a vida dela também é dura. É dura. É dura.
Daí ela vai dizer, puxa vida, né? Que cara de sorte. Não é assim, não. Teve muito perrengue, mas muito perrengue. Eu conto isso. A nossa vida é uma gangorra, ela é assim. Né? Só que qual que é o barato? Nós temos que estar com a ponta do avião virada para cima. Né? Então é um gráfico como se fosse uma bolsa de valores, mas ele tem que estar subindo. Nós temos os sucessos, vitórias, uma porrada. Sucesso é uma frustração. E vai. Opa, e como a gente aprendeu hoje, essa dor que quando desce é muito mais dolorido. Né? Tem que contar isso. É né? Muito mais dolorido. Como que contrata a palestra do Renan? Instagram? Como que... Cara, onde é que a gente pode encontrar? Se você botar Renan Dalzotto lá, você vai cair lá comigo. Né? Hoje é meu filho que está agenciando isso. Mas se você entrar renandalzotto.com.br, ali tem já consegue fazer tudo lá. renandalzotto.com.br ou no Instagram, entrar ali também, já tem contato. No LinkedIn também. Perfeito. É bem tranquilo. Assim. Quando a gente é jovem, né? Eu conto isso em todos os lugares que eu vou, nas palestras que eu vou dar. Quando a gente é jovem, a gente tem uma falsa sensação que a gente está pronto o tempo inteiro, né? Quando a gente tem 18 anos... Na minha cabeça, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha certeza que eu teria a capacidade de gerenciar 10 milhões de reais naquele momento, né? E você é super empoderado e tal. E eu lembro que quando eu fui conversar lá com a Ana e com os outros sócios, na época eu ia avisar que ia sair, os pessoal, gente, mas você está crescendo aqui, por que você vai sair e tal? Não, eu escutei aqui que tem que empreender, e eu vou ser milionário agora, 6 meses e tal. Olha, não é bem assim, cara. Você pode pegar um pouco mais de bagagem, né? Eu não, já estou preparado para ser multimilionário, porque agora eu já entendi, é só empreender. E aí eu saio de lá com aquela falsa sensação de que tinha descoberto o segredo, a fórmula mágica. E passa os 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos. E eu falo assim, caraca... Você entender que a vida é dura, né? Não é tão simples. Não é tão simples assim. Não é tão simples, né? Então assim, cara, tem que aprender com alguém que já passou, é muito mais valioso. Isso. Eu joguei até os 33 anos. Parei de jogar cedo. Né? Hoje o pessoal joga até 40 anos. Parei de jogar com 33 anos, a Ana estava grávida, nosso primeiro filho, Gianluca. A gente estava morando na Itália. E aí eu queria ser treinador. Eu sempre gostei, eu tive assim a sorte de passar na mão dos melhores treinadores do mundo. E aí eu fazia cadernos, escrevendo treinamento, tudo que eles passavam eu escrevia, chegava em casa escrevia, tenho vários cadernos. E eu queria ser, daí surgiu a oportunidade de dirigir, né, o Palmeiras Parmalat, na época, em São Paulo. Aí larguei a Itália, eu e a Ana voltamos, a Ana estava grávida, voltamos. E eu achava realmente que, cara, tudo bem, estou no melhor time do mundo, a gente foi campeão mundial, foi isso, foi aquilo. Fui medalhista olímpico, treinei com os melhores, né, treinadores, trabalhei com os melhores treinadores, joguei lado a lado com os melhores atletas do mundo. Estou pronto para ser treinador, pô. Não estava pronto. Eu conhecia o voleibol, mas chegou um momento, no segundo ano, eu falei, cara, eu preciso me capacitar, eu preciso entender pessoas, eu preciso, sabe? Foi quando eu tive a oportunidade de vir morar em Florianópolis, montei um projeto dentro da Unisul e até fui eu que implementei o curso de educação física lá, e eu consegui me capacitar em gestão de pessoas, porque faltava demais para mim. Eu entendia a parte técnica do voleibol, entendia mas e o dia a dia? Como gerir? Como extrair o melhor de cada um? Como lidar nos momentos de crise, momentos de dificuldade, de pressão e tal? E eu tinha uma outra vivência, né? E então é isso que você falou. A gente acha que está preparado e nunca está. Nunca. E nunca está. Você tem que estar constantemente reinventando, se capacitando e buscando novos aprendizados. E quanto antes você aceita e entende isso, mais rápido é o seu crescimento. Com certeza. Quando eu entendi isso, eu comecei a crescer. Quando eu entendi que a entrevista, o bate-papo aqui era sobre aprender, eu comecei a crescer muito mais rápido. Não é sobre audiência, não é sobre a mídia, é sobre aprender. O cara que assiste aqui, o cara que está consciente de quanto antes ele aprender isso, mais rápido ele cresce, cara, já era, muda o jogo. É isso. Muda o jogo. E aí as coisas começam a acontecer. Então assim, Renan, pra gente chegar pro final, cara, eu tô muito feliz que você esteve aqui, conta com a gente, você vai conhecer agora, a partir de agora, todo o núcleo gerador de negócio que a gente tem aqui, as coisas que acontecem depois daqui, mas eu vejo alguém que entregou muito, cara, essa é a sensação que eu tenho. Eu consigo perceber, com você falando, a entrega que você teve. Hoje, a gente vive uma geração, a minha inclusive,
que você falar sobre entrega não é segundo plano. É o que eu tenho para receber? O que vai me pagar quanto? No relacionamento, o cara quer namorar a menina mais bonita, mais inteligente, mas ele não quer entregar nada. Então, eu vejo uma cultura muito diferente da sua, que é o cara que fala sobre entrega. Você falou aqui basicamente hoje sobre entregar o tempo inteiro. Entrega. Então, assim, eu percebo essa genuinidade em você e não tenho dúvida, assim, o poder que isso que você carrega tem de transformar muita gente, cara. Que legal. Então, usa isso cada vez mais, conta com a gente, tá? E pra gente finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e você deixasse... Se eu imaginasse que hoje é o seu último dia de vida, hipoteticamente falando, obviamente, e você tivesse pouco tempo para deixar uma mensagem, quais as palavras, qual a mensagem que você escolheria para deixar no seu último momento de vida? Boa. Enfim, nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre vida, sobre crescimento, mas tem uma coisa que é muito bacana, que a nossa história de vida, ela é nossa, ela é só nossa, não é de mais ninguém. E essa história, ela tem que ser contada para o nosso. Então, a nossa vida, ela é uma história, e ela tem que ser escrita. Então, já que você tem que escrever a história da sua vida, já que você está com o papel e com a caneta na mão, escreva a melhor história possível. Se possível, com uma caneta de ouro, uma história dourada. Escreva. Crie seus sonhos, seus objetivos, suas metas, tal, e vá atrás dele. Porque lá na frente, né, talvez hoje, né, fazendo de conta aqui que é o nosso último dia, você possa olhar para trás e dizer, cara, valeu muito a pena ter vivido essa vida. Esse é o maior barato, eu acho, que pode ter. Escrever a história que poderia ter escrito, né? Que talvez, na minha visão, o pior sentimento que existe é você chegar nesse cenário de leito de morte e falar, putz, algumas páginas ficaram em branco. Em branco, ou alguém escreveu por mim. Nossa, não fui eu que escrevi a minha vida. Desperdício danado, né? É isso. Então, estamos super alinhados. Legal. Aproveitando que você está aqui, pede para as pessoas se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo aí e dar o curtir. Tamo junto, por favor, divulgue isso aí, dá o like, vamos embora. Aí, compartilhe, tá bom? Renan, prazer em falar com você. Valeu, velho. Prazer Conta enorme. comigo, Valeu. Tá bom? Valeu. E para você que nos assiste, obrigado aí pela sua audiência. Quero agradecer de novo aqui aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, o Grupo Altstar, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente, e o pessoal da Eleven Capital, que acredita aqui que a educação pode contribuir positivamente no processo de desenvolvimento das pessoas. Então, os links dos nossos parceiros estarão aqui embaixo nesse YouTube, assim também como o link do livro do Renan. Tá? Então, você pode clicar aqui para acessar as redes sociais dele, estar aqui embaixo também, para contratar a palestra, entender mais o trabalho que ele faz aí, e ele pode fazer dentro da sua empresa. Tá bom? Forte abraço para você e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.